Bom dia, eu sou o Dr. Fabrício Pereira Batista, médico residente em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Goiás, e o tema da aula de hoje será Depressão na Mulher. Esta aula foi orientada pelo Dr. Gilberto Matos e pelo Dr. Aldo Veras. No campo da psiquiatria, é importante definirmos a diferença entre o humor e o afeto. O humor refere-se ao estado emocional predominante de uma pessoa, que pode variar entre a alegria e a tristeza, entre a apatia e a raiva. O humor é a cor afetiva que colore a experiência psíquica do indivíduo. Diferente das emoções passageiras, o humor é mais duradouro e influencia a maneira como alguém percebe e reage ao mundo ao seu redor. O humor reflete o equilíbrio ou o desequilíbrio emocional que sustenta o ser humano. Já o afeto é a expressão visível e momentânea da emoção que a pessoa manifesta. É o rosto, o tom de voz, o olhar que revelam o que aquela pessoa está sentindo naquele instante. Enquanto o humor é o estado emocional mais duradouro, o afeto é a forma como essa emoção se apresenta de maneira imediata e observável. É pelo afeto que conseguimos perceber se alguém está triste, ansioso, irritado ou feliz no momento da avaliação clínica. A alteração do afeto, como o embotamento afetivo ou a labilidade, pode indicar transtornos psiquiátricos ou desequilíbrios emocionais. Portanto, o afeto é a janela pela qual o mundo vê o que se passa no universo emocional daquele indivíduo. Em uma analogia qualitativa, supondo que o humor de um indivíduo fosse uma pintura, como por exemplo A Noite Estrelada ou Memória do Jardim de Éden, de Vincent van Gogh, cada pincelada, com suas variações sutis de cor e intensidade, cada uma carregando em si uma intenção própria, corresponde ao afeto. O humor não é fixo. Ele varia entre positivo e negativo conforme o contexto, as experiências e também pelas variações biológicas e hormonais. Assim, a mesma pessoa pode acordar de uma forma e terminar o dia sentindo-se de outra. Essas mudanças acontecem tanto no curto prazo, ao longo de um dia, quanto em ciclos mais longos, como no ciclo menstrual, por exemplo, ou nas diferentes fases de vida. O afeto acompanha essas oscilações, às vezes de forma mais ou menos intensa, às vezes mais sutil, outras mais intempestivas. O essencial é que ocorram dentro de um intervalo considerado normal, obviamente, sendo esse normal variável conforme a cultura, a sociedade e o momento histórico. Quando as variações ultrapassam esse limite, passam a ser vistas como transtornos do humor. Quando o desvio em relação à normalidade é um degrau para cima ou para baixo, temos respectivamente a hipomania ou a depressão leve a moderada. A hipomania caracteriza-se por aumento de energia, menor necessidade de sono e maior autoconfiança, mas sem perda de contato com a realidade ou prejuízos graves. Já a depressão corresponde ao oposto. Se a alteração do humor for mais intensa, como se subíssemos ou descêssemos 2 degraus nessa escala, surge a mania ou a depressão. A mania se manifesta por euforia acentuada, irritabilidade, agitação, impulsividade, comportamentos de riscos, ideias de grandiosidade e até sintomas psicóticos. Existem ainda transtornos caracterizados por oscilações tanto para cima quanto para baixo. O transtorno bipolar, por exemplo, alterna episódios de mania ou hipomania com períodos depressivos, intercalados por fases de humor normal. Já a ciclotimia envolve flutuações crônicas e leves entre sintomas hipomaníacos e depressivos, sem atingir os critérios completos para mania ou depressão maior. Dessa forma, a linha reta do humor pode ser uma boa metáfora. Pequenas variações são normais, mas grandes desvios para cima ou para baixo, quando intensos ou persistentes, configuram os diferentes transtornos do humor.
E existem diversos tipos de transtornos do humor, entre eles o transtorno depressivo maior, o bipolar, a distimia, a ciclotimia, o transtorno disfórico pré-menstrual, a qual tivemos uma aula específica, os transtornos depressivos induzidos por substâncias, medicamentos ou por outras causas médicas, sejam elas especificadas ou não, e especificamente nas gestantes e puérperas, temos o blues puerperal, o transtorno depressivo na gravidez, a depressão pós-parto, a psicose puerperal, entre outros. A característica comum a todos os transtornos depressivos é a presença de um humor triste, vazio ou irritável, acompanhada de alterações somáticas, como mudanças no sono, apetite ou fadiga, e alterações cognitivas que comprometem significativamente o funcionamento do indivíduo, incluindo dificuldade de concentração, lentificação e sentimentos excessivos de culpa. As principais diferenças entre os transtornos depressivos estão, na verdade, na duração dos episódios, no momento em que ocorrem ou na etiologia presumida. A depressão constitui um dos maiores desafios contemporâneos de saúde pública, cuja complexidade exige um olhar cuidadoso e aprofundado, dado o impacto que exerce tanto no indivíduo quanto na coletividade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 280 milhões de pessoas no mundo vivem com essa condição, um número que revela a dimensão deste fenômeno. A depressão afeta cerca de 5% de todos os adultos no mundo. Segundo a OMS, aproximadamente 6% das mulheres e 4% de todos os homens apresentam essa condição. Os dados do Global Burden of Disease, que mensuram a carga global das enfermidades, colocam a depressão entre as 3 principais causas de anos vividos com incapacidade. Além disso, ela figura como uma das maiores responsáveis por afastamentos laborais e aposentadorias por invalidez. No Brasil, cerca de 10,2% dos adultos apresentam depressão, o que corresponde a aproximadamente 16,3 milhões de pessoas, segundo o IBGE. A prevalência é significativamente maior entre as mulheres em comparação aos homens, e essa diferença está associada a fatores hormonais, como flutuações nas concentrações de estrogênio e progesterona, ao longo do ciclo menstrual, gravidez, pós-parto e menopausa, bem como por determinantes sociais, incluindo a desigualdade de gênero, sobrecarga de trabalho com a jornada dupla, doméstico e profissional, em muitos casos, a violência contra as mulheres, o medo do feminicídio, menor acesso a recursos de saúde e apoio social limitado, além do estresse do processo de emancipação feminina, que continua até os dias de hoje, com as mulheres recebendo menores salários, ocupando cargos de menor importância e assim por diante. Em adição, existem diversos outros fatores de riscos que estão associados, como o histórico pessoal prévio, o histórico pessoal prévio de depressão ou outras doenças psiquiátricas, o histórico familiar, a presença de outras comorbidades de maior ou menor gravidade que possam contribuir direta ou indiretamente com a depressão, como doenças cardíacas e as doenças reumatológicas, bem como a exposição a estressores sociais. Do ponto de vista neuroquímico, há evidências de disfunção nos principais neurotransmissores monoaminérgicos. A serotonina, essencial na regulação do humor, sono, apetite e processamento emocional, cuja redução está associada à tristeza persistente e ansiedade. A noradrenalina, envolvida na vigilância, na atenção, na motivação e resposta ao estresse, cuja deficiência contribui para a anedonia, fadiga, lentificação psicomotora. A dopamina, que é fundamental para os circuitos de recompensa, motivação e prazer, cujas alterações explicam a anedonia e a diminuição do interesse por atividades antes prazerosas. E o GABA, o ácido gama-aminobutírico, principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, cuja redução está associado
a maior excitabilidade neuronal, ansiedade e desregulação emocional. Em condições normais, esses neurotransmissores são liberados pelo neurônio pré-sináptico na fenda sináptica, promovendo a despolarização e ativação do neurônio pós-sináptico, e em situações patológicas, a redução de sua concentração na fenda sináptica compromete a neurotransmissão, contribuindo direta ou indiretamente para os sintomas clínicos da depressão. Atualmente, aceita-se que, além da teoria monoaminérgica, a fisiopatologia da depressão envolva múltiplos sistemas orgânicos, incluindo alterações neuroendócrinas, disfunções neuroanatômicas, com comprometimento da microanatomia dos circuitos cerebrais, fatores genéticos e epigenéticos, estresse crônico, bem como mecanismos inflamatórios e imunológicos que vêm ganhando crescentemente evidência na literatura. Segundo o DSM-5, para o diagnóstico do transtorno depressivo maior, devemos ter 5 ou mais dos seguintes sintomas: o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado seja pelo relato próprio da própria paciente ou por observação feita por outras pessoas de seu convívio. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. A insônia ou a hipersonia quase todos os dias. A agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observáveis por outras pessoas. A fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão. Pensamentos recorrentes de morte. Ideação suicida recorrente, sem um plano específico, uma tentativa de suicídio, ou plano específico para cometer o suicídio. Importante notarmos que dentre esses 5, a pessoa deve ter obrigatoriamente ou humor deprimido, ou perda de interesse ou prazer, e esses sintomas devem estar presentes por ao menos 2 semanas consecutivas e devem representar uma mudança no funcionamento anterior do indivíduo. Além disso, os sintomas devem necessariamente causar sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, devendo sempre excluir essas alterações de padrões comportamentais dos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica. Observe, ao analisarmos esses critérios, percebemos que são 9 itens. Foi justamente a partir deles que surgiu o PHQ-9, ou Patient Health Questionnaire, cuja tradução é Questionário de Saúde do Paciente. É importante lembrarmos também do critério temporal, por isso, ao aplicarmos o instrumento, perguntamos: nas últimas 2 semanas, com que frequência você foi incomodado ou incomodada por pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? Sentir-se para baixo, deprimida, sem esperanças. Dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo ou dormir demais. Sentir-se cansada ou com pouca energia. Falta de apetite ou comer em excesso. Sentir-se mal consigo mesma, ou achar que é um fracasso, ou que decepcionou a sua família ou você mesma. Dificuldade para se concentrar em coisas como ler jornal ou assistir televisão, coisas que você fazia normalmente antes. A lentidão para se movimentar ou falar, de forma que outras pessoas poderiam notar, ou ao contrário, estar agitado ou inquieto mais do que o habitual. Pensamentos de que seria melhor estar morto
ou morta, ou de se ferir de alguma maneira. Cada resposta no PHQ-9 recebe uma pontuação variando entre 0 e 3, sendo que nenhuma vez equivale a 0, vários dias 1 ponto, mais da metade dos dias 2 pontos, e se você sente os sintomas quase todos os dias, ganha 3 pontos. A soma total indica a gravidade dos sintomas, sendo de 0 a 4 a ausência de depressão, de 5 a 9 depressão leve, de 10 a 14 depressão moderada, de 15 a 19 pontos depressão moderadamente grave, e por fim, se você recebeu mais de 20 pontos, você recebe o diagnóstico de depressão grave. Além do PHQ-9, temos outras escalas para classificar a gravidade da depressão, como HAM-D17, muito usado em ensaios clínicos, o MADRS, útil para avaliar resposta ao tratamento, e o BDI, com a vantagem deste ser autoaplicável. E na prática, podemos avaliar o grau de prejuízo funcional e classificar se você possui depressão leve, moderada ou grave, com base nos dados clínicos e de acordo com o prejuízo funcional. Os episódios leves são aqueles onde a pessoa afetada, embora tenha o diagnóstico de depressão, é capaz de trabalhar, de estudar, de manter o relacionamento com familiares, namorado, namorada, sem prejuízos maiores. É a tristeza do Divertidamente. Ela está sempre triste, mas mantém-se ativa. Por outro lado, no nível moderado, a pessoa já possui algum grau de comportamento funcional. Ela não consegue mais trabalhar, trancou a matrícula na faculdade, desistiu da residência médica. É o bisonho do ursinho Pooh. Tudo está ruim, tudo está difícil, eu não vou conseguir. Eu já deixei de trabalhar. E muitas vezes, mesmo que a pessoa conte com uma rede de apoio, amigos ou familiares, ainda assim pode haver impacto nesses relacionamentos. No nível grave, a paciente pode apresentar sintomas psicóticos, como alucinações, geralmente auditivas, mas não exclusivamente. A pessoa pode ouvir vozes chamando seu nome ou com conteúdo de menos-valia. Por exemplo, você não presta, seria melhor se você não tivesse nascido, o mundo seria melhor sem você. Se você se matar, será um favor para todos. Sinais de catatonia. Em casos de depressão muito grave, a paciente pode não se comunicar, não falar, não se alimentar. Alguns sinais semiológicos incluem a flexibilidade séria. Ao colocar a pessoa em determinada posição, ela permanece nela como um boneco de cera. O sinal do travesseiro, ao levantar a cabeça da paciente em decúbito dorsal, ela não abaixa espontaneamente. E a ideação ou planejamento suicida, que só podemos identificar perguntando diretamente. Já pensou em cometer suicídio? Já planejou como faria isso? Com essas perguntas, podemos inclusive saber se há uma urgência ou emergência médica. É a Hannah Baker, de 13 Razões Para. Aquela série sobre bullying na adolescência, onde a personagem principal, a Hannah, de 17 anos, após sofrer uma série de episódios como assédio, mentiras e exclusão social, e aí vocês devem assistir a série para saber o final. Ou ainda, o Luiz da Silva, um funcionário público frustrado e insatisfeito que está sempre andando com uma cordinha pensando em suicídio. Esta é a temática de Angústia de Graciliano Ramos. E a importância deste livro é nos mostrar que a depressão coloca em risco não só a vida da paciente, do paciente, mas também daqueles que estão em sua volta. A gente não está cansado de ver nas notícias sobre o homem que comete um feminicídio, mata a esposa, às vezes mata os filhos, e no fim também comete o suicídio. E existem outros tipos clínicos de episódios depressivos, como a depressão psicótica, onde o indivíduo possui sintomas psicóticos, aí caracterizando já a depressão como grave,
e esses sintomas psicóticos podem ser delírios ou alucinações. O delírio é uma manifestação do pensamento. Eu estou sendo perseguido, estão tramando algo contra mim. E as alucinações são manifestações dos sentidos. Eu estou ouvindo alguém gritar meu nome, estou vendo uma pessoa morta parada em pé na minha frente e ele quer me levar. Estou sentindo o gosto de carne crua, de sangue. Acho que é a morte. A depressão atípica apresenta sintomas diferentes dos típicos. Na depressão, o comum e frequente é a insônia, enquanto na depressão atípica a pessoa pode ter hipersonia e querer dormir o dia inteiro para ver se passa o tempo mais rápido. Da mesma forma, se por um lado o comum é cursar com perda de apetite, na depressão atípica pode ocorrer a hiperfagia. A paciente come demais, aumenta o peso. Além disso, trata-se de uma depressão mais ansiosa, com agitação psíquica muito maior do que a lentificação que geralmente observamos na depressão típica. E devemos tomar cuidado com as idosas, onde a primeira queixa no consultório é a perda de memória, e o familiar acha que é uma demência, Alzheimer, Parkinson ou qualquer outra. E você, fazendo a anamnese, nota que a pessoa apresenta tristeza, anedonia, insônia, emagrecimento, não bebe mais água, não se alimenta. Um desatento já poderia classificar como os maus tratos. Mas a depressão, vejam, pode causar comprometimento cognitivo, com dificuldade de atenção, concentração e memória. Pode simular, então, a demência. Quando esses sintomas cognitivos aparecem sobre um quadro depressivo, chamamos de pseudodemência depressiva. E o tratamento seria o tratamento da própria depressão. Portanto, é fundamental avaliar o humor antes de atribuir a perda de memória a uma demência verdadeira. Ou ainda, a queixa é: ele é muito chato, ranzinza o tempo todo, ela briga com todo mundo o tempo todo. Será que é uma pessoa chata mesmo? Ou ela possui um quadro clínico chamado de distimia, que é uma condição definida no DSM-5 como um transtorno depressivo persistente, onde a paciente desenvolve um quadro de humor cronicamente deprimido, com duração de pelo menos 2 anos em indivíduos adultos e até 1 ano em crianças ou adolescentes. Os sintomas são mais leves que os da depressão maior, embora contínuos, causando prejuízo na qualidade de vida. Mas, por ser classificada como uma depressão leve, por definição, não há grandes prejuízos funcionais. O indivíduo mantém-se na escola, no trabalho, faculdade, na residência médica, mas ainda assim, como todo quadro depressivo, apresenta um humor deprimido na maior parte dos dias, baixa energia ou fadiga, alterações no apetite ou no sono, baixa autoestima, dificuldade de concentração ou tomada de decisões, sentimento de desesperança. É como uma depressão de longa duração, menos intensa, mas persistente. Depressão pós-parto é um transtorno do humor que pode surgir durante a gestação ou nas primeiras 4 a 6 semanas após o parto. Seus sintomas incluem tristeza intensa, perda de interesse ou prazer nas atividades, alterações no sono e no apetite, fadiga, sentimentos de culpa ou inadequação e dificuldade de vínculo com o bebê. Em casos graves, como toda depressão grave, podem ocorrer pensamentos de autoextermínio ou até de lesão ao bebê, o que exige atenção imediata. É um quadro extremamente grave. Mas o mais comum é o blues puerperal, que são sintomas depressivos no pós-parto com duração de no máximo 2 semanas. Estudos demonstram uma prevalência de 50% até 80% das puérperas. É um quadro autolimitado, sem prejuízo funcional,
cuja melhor conduta é tranquilizar a paciente e explicar que é um quadro passageiro, sem necessidade de maiores medicações. A psicoterapia, claro, pode ajudar. A psicose puerperal ocorre nos primeiros dias após o parto, podendo surgir até 2 a 3 semanas após. A mãe torna-se psicótica, apresentando delírios, alucinações. Um exemplo cinematográfico clássico é o filme O Bebê de Rosemary, dirigido por Roman Polanski lá em 1968, que mostra a personagem principal, a Rosemary, uma puérpera vivendo sintomas de psicose puerperal. Na vida real, assim como no filme, essas pacientes podem apresentar alucinações auditivas, ouvindo vozes que ordenam machucar o bebê, ou que afirmam que a criança é a encarnação de uma entidade maligna, por exemplo. Também podem ter alucinações visuais. A mãe vê chifre na cabeça da criança, ou anjos ou demônios ao redor. É um quadro extremamente grave. Ao identificar a psicose puerperal, a conduta imediata inclui afastar a mãe do bebê para reduzir os riscos de morte, iniciar o tratamento farmacológico com antipsicóticos e manter a observação rigorosa. O contato com a criança só deve ser restabelecido após a estabilização clínica e a avaliação médica criteriosa. Mas sempre que estivermos frente a um quadro de depressão, devemos descartar outras patologias, como hipotireoidismo, lúpus, eritematosos sistêmicos, que além de depressão também pode evoluir com psicose. O Parkinson, os AVS, próximos ao lobo frontal, a dependência do álcool, que pode ser tanto causa quanto consequência da depressão maior, e o abuso ou abstinência de outras drogas, como por exemplo a cocaína. E aí surge a importância de alguns exames complementares, como o hemograma, para descartar anemias ou infecções, o TSH, que nos dará o diagnóstico do hipotireoidismo e até do hipertireoidismo, a creatinina para avaliarmos a função renal, uma vez que doenças renais crônicas podem ser acompanhadas por depressão, TGO e TGP para descartarmos hepatopatias, a glicemia de jejum para descartarmos diabetes e a vitamina B12 e o ácido fólico em grupos de risco. E voltando para as drogas, vamos ficar muito atentos à depressão secundária ao uso de drogas ou medicamentos. Alguns medicamentos, mesmo com o uso correto, podem causar a depressão. O exemplo clássico é a isotretinoína, mas não só ela. Medicamentos como corticosteroides, interferon, anticonvulsivantes, beta-bloqueadores, clonidina e metildopa, que fazem parte da nossa rotina diária. Os opioides, levodopa, fenobarbital, benzodiazepínicos, diltiazem e uma série de outros medicamentos. Então, você vai tratar a paciente depressiva que está com insônia e prescreve um benzodiazepínico, que pode piorar essa depressão. Ou às vezes você já pega a paciente com depressão no consultório e ela faz uso de clonazepam. Ou é uma paciente cardiopata e faz uso de diltiazem, metoprolol. Então tem que ser avaliados essas medicações. Quanto ao tratamento, a base é a psicoterapia, a orientação de exercícios físicos regulares e uma boa higiene do sono. Em alguns casos, principalmente nos mais graves, podemos então lançar mãos da farmacologia, utilizando, por exemplo, os antidepressivos. A higiene do sono refere-se às orientações gerais, como criar um ambiente propício, escuro e silencioso, e que você acostume seu cérebro que aquele local foi feito para dormir. Acostumar-se a projetar um horário para o sono, preferencialmente o mesmo horário todos os dias, incluindo o final de semana. Desligar os aparelhos como TV, celular, de 1 a 2 horas antes do sono. Programar uma leitura, um banho morno ou meditação. Fazer do sono um ritual habitual para aprender a ligar e desligar o corpo. Comidas leves, evitar cafeína, evitar exercícios físicos pesados antes de dormir. E a literatura nos diz que esses hábitos podem melhorar tanto o humor
a memória e a função cognitiva. Elas previnem piora de sintomas depressivos e reduzem o risco de recaída da depressão. Os exercícios físicos regulares e em horários adequados aumentam a concentração de neurotransmissores no sistema nervoso central, como as endorfinas, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Melhoram o humor, a disposição e a cognição. Reduzem a ansiedade e os sintomas somáticos da depressão e é eficaz, seja como coadjuvante em qualquer grau de depressão ou monoterapia nos casos de depressão leve. Já a psicoterapia apresenta eficácia clínica comparável à dos antidepressivos nos casos de depressão leve a moderada, com vantagens importantes como a ausência de efeitos colaterais. Ela contribui para a redução dos sintomas depressivos, a prevenção de recaídas e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e habilidades sociais. As evidências científicas são consistentes quanto à sua efetividade, especialmente nos episódios leves a moderado. Portanto, vimos que nem todos os pacientes, nem todas as pacientes necessitam de antidepressivos. O tripé sono adequado, exercícios físicos e psicoterapia é suficiente para resolver a maior parte dos casos leves e é uma importante ferramenta de atuação nos casos de depressão moderada. Já nos casos refratários, os antidepressivos constituem um instrumento essencial, atuando na modulação da concentração de neurotransmissores na fenda sináptica e contribuindo para a restauração do equilíbrio neuroquímico. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são a classe de antidepressivos mais prescritas atualmente, sendo a primeira linha de tratamento. Eles atuam bloqueando a recaptação de serotonina pelos neurônios pré-sinápticos, aumentando sua biodisponibilidade na fenda sináptica, e isso ajuda a melhorar o humor, reduzir a ansiedade e aliviar sintomas depressivos. Alguns exemplos conhecidos incluem a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, o citalopram e o estalopram. Com vantagens como boa tolerabilidade, menor risco de efeitos cardiovasculares, não costumam causar sedação intensa, podem ser utilizados em distúrbios mistos de depressão moderada associadas a transtornos de ansiedade, e a resposta geralmente aparece em torno de 2 a 6 semanas do uso. Nas gestantes, é comum o uso de sertralina e fluoxetina, com boas opções. O citalopram e o escitalopram podem ser usados, embora com relatos de prolongamento do intervalo QT. A paroxetina não deve ser usada por estar associada a malformações cardíacas no primeiro trimestre. De forma análoga, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina bloqueiam a recaptação desses neurotransmissores pelos neurônios pré-sinápticos, aumentando sua disponibilidade. E com isso, promovendo melhora do humor, da energia, da motivação e ajudando a aliviar sintomas depressivos, incluindo a fadiga e dor associadas à depressão. Exemplos comuns incluem a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina, com benefício adicional em sintomas físicos e de dor, sendo bastante úteis em depressão moderada a grave. Em gestantes, a venlafaxina e a duloxetina podem ser usados apenas se necessário, mas não são a primeira escolha, pois há relatos de hipertensão materna e sintomas de abstinência neonatal. Os antidepressivos tricíclicos possuem como mecanismo de ação o bloqueio da recaptação de serotonina, noradrenalina, mas também possuem ação em receptores colinérgicos, histaminérgicos e adrenérgicos, o que explica alguns efeitos adversos. Os exemplos comuns incluem a amitriptilina, nortriptilina e a imipramina, com indicações de uso além da depressão e transtornos de ansiedade, também na dor neuropática. São eficazes, mas menos toleráveis devido aos sintomas colaterais e também por isso devem ser usados com cautelas em idosos e pacientes com cardiopatias. Os inibidores da MAO bloqueiam a enzima monoaminoxidase responsável pela degradação das monoaminas. São indicadas na depressão atípica
ou resistentes a outros antidepressivos. São muito eficazes em casos refratários, mas usados muito raramente hoje em dia. Os antidepressivos atípicos possuem mecanismos de ação não clássicos e variados, podendo atuar sobre serotonina, noradrenalina, dopamina e outros receptores, sendo exemplos comuns a bupropiona, a mirtazapina, a trazodona, e podem ser alternativas para pacientes que não toleram as primeiras linhas de tratamento. Importante lembrar que o tratamento medicamentoso deve ser mantido, no caso de primeiro episódio, por ao menos 6 meses após a remissão dos sintomas, para reduzir o risco de recaída, sempre individualizando cada caso. Já se for a primeira recorrência, ou seja, segundo episódio de tratamento, deve-se manter por 1 a 2 anos após a remissão dos sintomas, também para evitar risco de recorrência. Mas se for a segunda recaída, ou seja, se você está tratando pela terceira vez ou mais, o tratamento deve ser mantido indefinidamente, avaliando a necessidade de manutenção contínua com o intuito de prevenir novas recaídas. E para finalizar, eu trouxe esse artigo fenomenal e revolucionário do JAMA, denominado Effects of Zuranolone versus Placebo in Postpartum Depression, a Randomized Clinical Trial, cuja tradução seria Efeito de Zuranolona contra placebo na depressão pós-parto, um ensaio clínico randomizado. Bora para o primeiro round. Nós sabemos que a depressão pós-parto é uma das complicações médicas mais comuns no período periparto, afetando negativamente o binômio mãe-criança. Então, o objetivo desse artigo foi demonstrar a eficácia e segurança de zuranolona, um esteroide neuroativo, modulador positivo do receptor A do ácido gama-aminobutírico, ou GABA-A, e esse foi um artigo delineado como um ensaio clínico de fase 3, duplo cego, randomizado, placebo controlado, que foi realizado entre 2017 e 2018 em 27 centros nos Estados Unidos. Para isso, recrutaram mulheres entre 18 e 45 anos com histórico de depressão significativa iniciada entre o terceiro trimestre e 4 semanas pós-parto, estendendo-se até 6 meses após o parto. Todas elas com pontuação maior ou igual a 26 na escala de Hamilton para a depressão, o HAM-D17. Foram selecionadas 153 mulheres, distribuídas aleatoriamente, ou seja, randomizadas, para receber o tratamento com zuranolona ou placebo. No grupo com zuranolona foram incluídas 76 mulheres e o grupo placebo contou com 74 mulheres e a análise foi realizada com intenção de tratamento. O desfecho primário foi a alteração da pontuação de HAM-D17 do início do tratamento até o 15º dia. Os desfechos secundários incluíram alterações no HAM-D17 em outros momentos de avaliação. A taxa de resposta, definida como uma redução maior do que 50% da pontuação basal, a remissão completa, definida como pontuação menor do que 7, e também foram realizadas análises com a escala de Montgomery-Åsberg, ou MADRS, e com a escala de ansiedade de Hamilton, ou HAM-A. Além disso, a segurança da medicação foi cuidadosamente avaliada durante todo o estudo. As mulheres que receberam zuranolona mostraram uma redução significativa nos sintomas depressivos já no terceiro dia de tratamento, medida pela HAM-D17, mantendo-se estatisticamente superior ao placebo até 45 dias. Além disso, a taxa de resposta, ou seja, aquelas que tiveram redução de mais de 50% da pontuação, e a remissão completa também foi maior no grupo zuranolona. Em síntese, a zuranolona mostrou efeito rápido e sustentável com perfil de segurança aceitável, tornando-se uma opção promissora para a depressão pós-parto, o que foi confirmado posteriormente, sendo a primeira medicação por via oral aprovada pelo FDA em fins de 2023
para o tratamento especificamente da depressão pós-parto. Esta medicação ainda não foi aprovada pela Anvisa, mas a aprovação pela FDA é um importante caminho percorrido até chegar aos nossos mercados. Essas foram as minhas referências. Muito